Eu vou passar agora a palavra para o professor Jean. Ele vai falar um pouco, né, a respeito de uma parte mais conceitual e depois a gente passa a palavra para a professora Luana. E aí, ao final, pessoal, a gente faz o bloco das perguntas, tá bom? Professor Jean, boa noite. Fique à vontade, o microfone é seu. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos e a todas, né? Eu acho que esse relato que o professor Lobato trouxe, ele é muito esclarecedor, né? Em termos de tudo que a gente está passando, né? Enquanto docente e enquanto estudante, né? Na minha situação, eu sou docente, mediador e, ao mesmo tempo, estudante. Programa de pós-graduação no UERJ, docente na Prefeitura do Rio de Janeiro, professor do ensino básico e mediador aqui no nosso saudoso CEDERJ, né? E assim, eu concordo com tudo que o professor Lobato colocou, né? Eu acho que a gente está vivendo num momento em que a solidariedade, ela é fundamental. Eu acho que, inclusive, essa pandemia, diante de tantos efeitos negativos, né, que a gente tem vivenciado, esse talvez seja um dos poucos positivos, né? Que é justamente a transformação, né, desses espaços, como, por exemplo, o próprio espaço da academia, né, da ciência, enquanto um espaço mais humanizado, né? Nós não somos seres mecânicos, né? Eu gostaria aqui de iniciar essa minha apresentação parabenizando os nossos alunos do curso de Geografia do Polo Campo Grande, né? Dizer que, assim, eu fico muito feliz com a iniciativa de vocês na organização desse evento que está sendo maravilhoso, né? Diante de tantas dificuldades que a gente tem visto em termos de conseguir se organizar, conseguir trocar ideias, conseguir elaborar e montar um evento como esse, eu imagino o percalço que foi para todos aqueles que estão envolvidos, né? Então, assim, eu queria parabenizar vocês nesse sentido, porque tocar um evento desse, né? Criar um espaço para que a gente possa estar dialogando, para que a gente possa estar trocando, é fundamental nesse momento que a gente está vivendo. E agradecer também, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, poder estar trocando um pouquinho, né, de experiências, né? Sobretudo estar dividindo o espaço com essas duas pessoas brilhantes, né? O professor Lobato, professora Luana. Para mim, assim, é uma grande honra. Eu preparei uma breve apresentação, já tinha combinado previamente com o Wilson, vou tentar compartilhar, caso não compartilhe, a gente tem aqui um plano B na manga. Essa apresentação que eu preparei, né, intitulada de Sentidos de Lugar no Contexto da Pandemia da Covid-19, reflexões acerca da apropriação do espaço escolar, ela é o resultado de algumas reflexões, né? Eu não diria nem resultado, porque seria pretensioso demais, né? Mais do que resultados, eu pretendo trazer aqui algumas reflexões e algumas questões que têm me causado inquietação. Então, são algumas reflexões que eu tenho tido, né, a partir da minha experiência pessoal, como docente, como aluno, como mediador, né, e também articulando com um conceito que é muito caro na minha trajetória, né, acadêmica, que é o conceito de lugar, né. Já há alguns anos eu me dedico ao estudo desse conceito, né, a relação das pessoas com os lugares, né, a apropriação do lugar. Eu procurei trazer, então, para essa apresentação um pouco disso, né, refletir a respeito da pandemia da Covid-19 a partir do olhar vantajoso do lugar. E dizer também, assim, que essa apresentação, assim, vou dar os devidos direitos, né, ela se deve muito à influência de uma grande colega minha, a professora Larissa Lima, que publicou um belíssimo texto justamente refletindo acerca dessa reinvenção e reconfiguração do lugar no contexto da pandemia, né? Quem quiser depois, ela tem um artigo publicado, esse artigo está publicado na revista Ensaios de Geografia. Esse artigo, em parte, acabou me motivando a construir a apresentação sobre esse tema. Se o professor Wilson puder passar, por favor. Então, eu procurei estruturar essa apresentação em torno de 3 questões centrais, que são as seguintes, né? Qual o papel do lugar em nosso cotidiano? Qual o papel do lugar em uma reflexão sobre o ensino geográfico e o espaço escolar, e qual o papel do lugar no contexto da pandemia da Covid-19. Eu já vou, assim, avisando de antemão, eu não tenho as respostas para essas questões, e a ideia, efetivamente, dessa apresentação é justamente suscitar esse debate, né, levantar essa questão e fazer com que a gente reflita e pense a respeito disso. Então, assim, dentre as diversas definições que a gente pode dar para o nosso campo, para a geografia, de acordo com o professor Tim Creswell, a geografia ela é, antes de mais nada, uma ciência dos lugares, né? É claro que essa é uma declaração
polêmica, alguns vão dizer ultrapassada, ligada a uma geografia tradicional, que prezava justamente pela descrição dos aspectos locacionais, mas, de fato, diante da diversidade de objetos de interesse da geografia, né, a preocupação acerca da construção dos lugares e da nossa relação com esses lugares, ela sempre despertou um interesse central nessa ciência. Muito embora, de acordo com o professor Werther Rose, o debate sobre o lugar só tenha, de fato, ganhado uma atenção mais, num contexto epistemológico, né, mais central a partir dos anos 70, a ideia da geografia enquanto o estudo dos lugares sempre teve presente no desenvolvimento dessa ciência e também da geografia enquanto um saber. Mais do que um conceito, o lugar, ele reflete e expressa também a forma como nós nos relacionamos com o mundo. De acordo com o geógrafo Yves Thuan, que é uma das referências dos expoentes da chamada geografia humanista, o lugar, ele se refere justamente à nossa relação com o mundo, à nossa relação com os nossos pares, com outras pessoas. Então, ele expressa, de fato, a forma como nós nos posicionamos no mundo, como nós nos enxergamos no mundo, né? Ele expressa a nossa geograficidade, o nosso modo próprio de ser no espaço. Então, esses geógrafos humanistas, né, eles procuraram entender o lugar, sobretudo em termos de significados, em termos das relações simbólicas que os humanos desenvolvem com seu espaço, com o mundo vivido, né? E passaram a definir o lugar como um centro de significados edificado pela experiência. De acordo com o Edward Helf, né, outro geógrafo clássico dos estudos humanistas, né, os lugares, eles são expressões fundamentais do nosso envolvimento o mundo e, portanto, confere significado ao espaço. Lugares são, de fato, alicerce da existência humana, providenciando não apenas o contexto de todas as atividades humanas, mas também segurança e identidade para o indivíduo ou grupo. Ou seja, o lugar, ele está na base da construção de nossa identidade subjetiva, da nossa consciência, das nossas relações em sociedade. Então, a construção de um sentido de si próprio está fortemente atrelada aos lugares aos quais nós estamos envolvidos em nosso cotidiano. De acordo justamente com a perspectiva humanista, o lugar, ele seria o resultado das nossas experiências. Através da experiência, nós vamos transformando o espaço, ou os espaços, né, indiferenciados, em lugar significado, em lugar dotado de valor, de sentido, na construção da nossa geograficidade, né, da nossa relação com o mundo. De acordo com o professor Yves Thuan, a experiência implica a capacidade de aprender a partir da própria vivência. Experienciar é aprender, significa atuar sobre o dado e criar a partir dele. O dado não pode ser conhecido em sua essência, pode ser conhecido uma realidade que é construto da experiência, uma criação de sentimento e pensamento. Então, justamente através das nossas experiências, nós vamos transformando, criando os nossos lugares, né? E a experiência implica justamente nessa capacidade de criar através de sentimento e pensamento. Então, nossos lugares, as nossas relações com o lugar, elas são reportadas pelos sentimentos, pela emoção, pelos significados, pelos afetos. Então, tudo isso é muito importante na construção dessa nossa relação com o mundo. O lugar, então, ele compreende uma porção do espaço geográfico que a gente dota de valor, que a gente dota de significado. E ele é apropriado por meio de sentimentos topofílicos, né? Essa palavra, topofilia, é um neologismo justamente criado pelo geógrafo Yves Thuan para expressar esse sentimento de afeição, de pertencimento, de enraizamento, às vezes de carinho e amor, justamente por parcelas do espaço, pelo lugar, né? Então, o lugar, ele clama a nossa atenção. São lugares em que a gente se sente pertencer, né? Que a gente desenvolve um sentido de pertencimento, que a gente desenvolve um sentido de afeto. Afeto aqui não só no sentido de afeição, mas também no sentido de ser afetado pelo lugar e pelos lugares. Então, o lugar, a partir desse olhar, ele é construído através de diversos contextos e em múltiplas escalas. O país pode ser o lugar, uma região pode ser o lugar, a cidade, o bairro, a casa e também a escola. E é justamente sobre a escola enquanto lugar que eu gostaria de falar um pouquinho. De acordo com a professora Lana Cavalcante, tradicionalmente, né, no ensino de geografia, principalmente no ensino básico, os objetos de conhecimento são saberes escolares, sobretudo pautados num viés científico, referentes ao espaço geográfico em sua multiplicidade de formas e pensamentos. Então, muitas vezes, nós, enquanto docentes, vocês que estão, alunos que estão se formando e que vão, a partir daí, realizar suas práticas, né, há uma tendência à valorização do conhecimento científico dentro desses objetos de conhecimento escolar que compõem o ensino
geográfico. Portanto, a gente tem observado, anos recentes, cada vez mais a necessidade e a preocupação de se trabalhar com conteúdos que busquem favorecer justamente a interação e o confronto da geografia, entendida enquanto ciência, né, enquanto saber científico, com os saberes cotidianos e o mundo vivido dos alunos. Cada vez mais a gente tem observado essa necessidade de estar pensando o universo vivido desses alunos, de estar pensando o lugar, os sentidos de lugar desses alunos, a forma como eles se relacionam com o lugar e a forma como eles pensam a escola enquanto lugar. Isso tem sido visto como um dos caminhos potenciais justamente para a transformação do ensino geográfico no ensino básico, transformando a nossa disciplina de fato numa disciplina que tenha sentido e contextualização no cotidiano desses alunos. De acordo com a professora Olana Cavalcante, a escola é, nessa linha de entendimento, um lugar. Ela é um lugar de encontro de culturas, de encontro de saberes, né, sejam eles científicos, cotidianos, ainda que o seu trabalho tenha como referência básica os saberes científicos. Né? A escola lida com culturas, seja no interior da sala de aula, seja nos demais espaços escolares, e a geografia escolar é uma das mediações pelas quais o encontro e o confronto entre essas culturas acontecem. Então, é fundamental a gente pensar e observar a escola como um lugar. A escola como um lugar de confronto de culturas, não só de confronto, mas de inter-relação entre culturas e entre saberes distintos. E é necessário a gente estar valorizando esses saberes desses nossos alunos, na construção desse ensino geográfico. Então a escola ela precisa ser vista como um lugar, ela reúne pessoas, ela desperta afetos, pertencimento, né? Eu, antes desse contexto pandêmico, né, eu costumava brincar com alguns colegas, né, e dizia, né, que eu passava mais tempo com eles lá na escola do que de fato em interação com a minha companheira aqui dentro de casa, né? A escola ela é um espaço de vivência, ela é um espaço de afetos, ela é um lugar de pertencimento, e o ensino geográfico ele deve estar pautado a partir desse olhar sobre o lugar. De acordo com a professora Helena Calai, o mundo da vida, né, o lugar, ele precisa entrar para dentro da escola para que essa também seja viva, para que consiga acolher os alunos e possa dar-lhes condições de realizarem sua formação, de desenvolver um senso crítico e de ampliar suas visões de mundo. Para que isso aconteça, a escola precisa ser geradora de motivações para estabelecer inter-relações e produzir aprendizagens do professor mediador nesse processo. Então, a gente precisa pensar a escola enquanto lugar de inter-relação, lugar de encontro de saberes, lugar de afeto. A escola entendida enquanto lugar, ela deixa de ser mero local, né, de reprodução mecânica de informações, justamente para ser vista como locus da inter-relação social. A geógrafa Doreen Massey é uma das expoentes, né, da perspectiva marxista renovada, e vai ser também uma das principais críticas à perspectiva de lugar humanista. Ela procura entender o lugar justamente como resultado de inter-relações. Para ela, o que confere significado e particularidade ao lugar não é justamente uma história longa e internalizada, mas o fato de um lugar reunir diferentes trajetórias, diferentes espacialidades, diferentes experiências, diferentes saberes, que ela chama de diferentes histórias até então, né? Processos em movimento, afetos em movimento. Compreender a escola a partir desse olhar implica a gente também entender a escola como foco de tensão e negociação política, sobretudo nesse contexto pandêmico que a gente tem vivido. A utilização da escola enquanto objeto de debate e interesse nos mais diversos campos políticos, desde uma macropolítica nacional até as micropolíticas locais. A escola, portanto, a partir desse olhar, ela se encontra atrelada às mais amplas geometrias de poder, ou seja, diferentes relações de poder, as mais assimétricas possíveis, perpassam esse cotidiano escolar e perpassam essas inter-relações que conformam a escola enquanto esse lugar. E por que a gente está falando, por que eu trouxe tudo isso, né? Por que eu trouxe essas reflexões a partir desse olhar? Justamente porque, assim, não vou adentrar aqui a questão de fato da pandemia, eu acho que o professor Lobato já falou bastante, né? E o Wilson também nessa introdução, mas desde o início desse ano de 2020, nós temos sido atravessados por essa pandemia e ela, de fato, acarretou em profundas transformações espaciais, transformações essas que modificam o nosso cotidiano e modificam nossas relações com os lugares, inclusive com esse lugar que é a escola. A gente pode citar diversas transformações, desde aquelas de impacto global, né, como o fechamento de fronteiras, a suspensão dos fluxos migratórios internacionais, os esvaziamentos dos centros urbanos, até aquelas mais locais,
locais, né? A sobrecarga dos nossos hospitais, dos nossos cemitérios, muito por conta de uma, de fato, necropolítica que muitos governantes vêm praticado, né? Como o professor Wilson já bem falou, né? Em negar a existência, em dizer que é apenas uma gripezinha, né? A sobrecarga desse sistema de saúde, dos nossos cemitérios e o isolamento social. A recomendação de permanência em nossas residências foi amplamente e ainda é amplamente divulgada como a melhor estratégia para a gente conter o avanço da pandemia pelos órgãos competentes como a OMS. Mas, de fato, né, os impactos da pandemia eles foram tanto concretos, sentidos através dos altos índices de desemprego, o aumento das desigualdades sociais, da pobreza, mas também atuam em um plano simbólico, né, o que impõe essa nossa necessidade de reinventar a nossa relação com o lugar ou com o hoje. No contexto desse isolamento social, as desigualdades engendradas, né, através das geometrias de poder, elas ficaram cada vez mais escancaradas. O professor Lobato já falou isso muito bem. Eu acho que elas se tornam cada vez mais gritantes, o que para algumas pessoas, uma minoria privilegiada, significa a possibilidade de estar no conforto do seu lar ou realizar o chamado home office, que a gente sabe que de fato impõe aí uma série de problemas, né? Para outras pessoas, a reclusão no espaço doméstico ela ampliou esse cenário de vulnerabilidade social, situações de violência doméstica. É importante a gente pensar, né? Quando eu falo em escola e penso na minha experiência enquanto professor do ensino básico municipal do Rio de Janeiro, eu preciso entender que lugar é esse que o meu aluno se encontra. Então, a gente tem observado, infelizmente, incursões da polícia militar em áreas periféricas, em comunidades, com crianças dentro de casa, de dia, e os impactos disso, nessa semana a gente acabou de ver uma triste notícia. Então, para muitos desses educandos, para muitos desses jovens que estão na nossa escola no dia a dia, a reclusão no espaço de casa se tornou um aumento dessas vulnerabilidades sociais. A casa, por sua vez, ela acaba se tornando, nesse cenário, um espaço topofóbico, frente à escola como lugar de acolhimento e atenção social. Muitas vezes, para esses jovens, né, partindo da minha experiência e realidade do ensino básico municipal, né, público, no Rio de Janeiro, a escola é o espaço de atenção fundamental, né, é onde eles vão se alimentar, é onde eles vão ser acolhidos. Muitas vezes é o único espaço que eles acabam interagindo, né, fora da sua realidade doméstica. Então, é um dos poucos espaços fora, né, em que eles podem ter contato com outras realidades, com outros saberes. Então a escola ela tem esse papel social que é muito importante. Nesse contexto pandêmico, a gente tem visto cada vez mais a reconfiguração do lugar por meio das redes virtuais de comunicação, né? Então, assim, inclusive se a gente pensar a perspectiva de lugar defendida pela geógrafa Doreen Massey enquanto um lugar de inter-relação, em que diferentes trajetórias em movimento estão se encontrando, a gente pode pensar, por exemplo, essa sala aqui do Google Meet enquanto um lugar, né? Enquanto um locus onde diversas trajetórias com diferentes espacialidades, com diferentes temporalidades, estão se intersectando, estão trocando, estão dialogando. Então, cada vez mais o lugar, essa dimensão virtual do lugar tem sido vista. No entanto, né, a dificuldade de acesso, ela demonstra de maneira muito clara, né, primeiro, como esse cenário, ele é um cenário desigual e mais do que escancarar essa desigualdade, ela amplia essas desigualdades entre classes sociais. Então, se por um lado, alguns conseguem ter acesso, uma grande maioria não consegue. Isso amplia essa desigualdade, né? De acordo com dados do IPEA, estudo publicado recentemente, cerca de 6 milhões de estudantes não têm acesso a um serviço regular de internet no seu domicílio. Se a gente não for pensar simplesmente na internet, mas também nos recursos para ter acesso a essa educação remota, né? Como um computador, um celular com capacidade de processamento de dados, entre outros, a gente vai ver que esse número, de fato, ele tenderia a se ampliar. Então, a vivência do lugar enquanto locus de reunião e conectividade, ela se torna um privilégio de poucos. E a gente precisa observar isso. Eu acho que o que esse contexto nos impõe, num primeiro momento, é a necessidade de repensar o papel da escola, entendido enquanto lugar diante do contexto da pandemia da Covid-19. Se, por um lado, a gente não consegue ter acesso, a gente não consegue nos conectarmos com todos esses alunos, por outro lado, o retorno às atividades presenciais, no contexto que a gente vive, é inviável. É colocar a vida desses alunos em risco, é colocar a vida dos professores em risco, a vida dos funcionários que, infelizmente,
infelizmente ainda estão indo para as escolas. Então, é como eu disse anteriormente, é uma necropolítica que coloca tudo em primeiro lugar, menos o plano da vida e o plano das relações afetivas, né? Então, é indispensável a gente pensar daqui para frente estratégias que possam garantir esse acesso universal ao ensino sem que isso coloque em risco a vida desses educandos, desses professores, desses funcionários da comunidade escolar como um todo. Repensar como é que a gente pode reconfigurar, reinventar a escola enquanto lugar nesse contexto pandêmico, né? E eu acho que a geografia, através desse olhar da relação entre os sujeitos e o seu mundo vivido, ela pode contribuir em direção a esse debate, né? Então, assim, mais do que trazer respostas, o meu objetivo aqui foi, de fato, suscitar essa reflexão. A gente está pensando a escola mais do que um lugar de reprodução de conhecimento, mas como um lugar, e que estratégias a gente pode criar para garantir essa conexão, essa inter-relação com os alunos, mas que também preserve a vida desses alunos e dos profissionais que estão diretamente atrelados à educação. Eu encerro aqui e aí fica o meu muito obrigado. Opa, obrigado, professor Jean, pela maravilhosa apresentação. Eu acho que é muito importante essa discussão conceitual, filosófica e objetiva, né, sobre essa situação que estamos vivendo, né? E como você bem colocou, né, Jean, são perguntas que não cabe apenas uma única resposta ou apenas uma pessoa para dizer a resposta. Na verdade, é um pensamento coletivo que vai chegar a um consenso para que nós tenhamos aí, né, um melhor processo, né, para poder conseguir responder a tudo isso.